Você conhece Kratos, o deus da guerra, matador de deuses, destruidor do Olimpo, o fantasma de Esparta, aquele que carregou o peso dos pecados, que mergulhou no abismo da vingança. Mas o quanto disso é verdade na mitologia grega? Quem era, de fato, o verdadeiro deus da guerra? E sim, Kratos existe na mitologia, mas não como você imagina. Na mitologia grega, Kratos não é o deus da guerra. Kratos é a personificação pura da força absoluta, do poder bruto, da violência imposta pelo domínio. Filho da deusa Estige, menos a personificação do rio, que separa o mundo dos vivos do submundo, e do titã Palas. Senhor da guerra em seu aspecto mais estratégico e combativo. Kratos tem 3 irmãos, cada um representando uma peça essencial do domínio e do controle. Bia, a violência; Zelo, a rivalidade, o fervor, a dedicação obsessiva; Nice, a vitória, aquela que coroa os vencedores. Esses 4 não são simples deuses. Eles são mais que isso. Eles são as encarnações dos pilares que sustentam o poder dos deuses olímpicos sobre o cosmos. São os cães de guarda de Zeus. Não questionam. Não, eles simplesmente executam a vontade do poder supremo na paica clássica. Prometeu acorrentado. De Esquilo, Kratos aparece. E não é bonito. Ele é frio, impiedoso, brutal. É ele quem ordena que Hefesto, o deus ferreiro, a corrente prometeu a um rochedo, onde o titã será eternamente devorado por um abutre. Como punição por ter dado o fogo aos humanos, Hefesto excita. Mostra piedade, mas Kratos corta qualquer esperança. Piedade? Isso é coisa dos fracos. A ordem de Zeus não se discute, obedece. Kratos não é um herói, não é um vilão. Ele é a mão invisível que garante que a ordem dos deuses nunca seja desafiada. E quem é então o verdadeiro deus da guerra na mitologia? Ares, o mais odiado dos deuses, desprezado até pelo próprio pai Zeus, rejeitado por Hera, zombado por Atena. Ares é a guerra em seu aspecto mais puro, mais animalesco. Não é a guerra da estratégia. Não é a guerra da diplomacia. E a guerra do sangue, do grito, do desespero, da morte sem sentido. Seus filhos são a verdadeira galeria do horror. Phobos, medo menos o pavor que congela o coração dos soldados. Deimos, terror menos o horror que paralisa. Enio, carnificina menos a deusa que dança entre os cadáveres. Eris, discórdia menos aquela que semeia o caos antes de cada batalha. E, ironicamente, harmonia, a filha da guerra com a beleza Afrodite, mostrando que até do caos pode nascer uma frágil ordem, quando Ares desce no campo de batalha. O chão treme, o sangue ferve, os homens esquecem que são homens. Viram bestas, possuídos pelo medo, pelo terror, pela sede de matar. E então, onde entra o Kratos que conhecemos? O Kratos dos games é uma reinvenção moderna, uma obra de pura genialidade simbólica. Ele nasce como um guerreiro espartano e não é à toa. Esparta era a cidade estado que adorava Ares, o culto à guerra, à força, ao domínio, estava no sangue deles. Quando o Kratos desafia Ares, quando mata deuses, quando destrói o Olimpo, ele não está apenas lutando contra divindades, ele está lutando contra a própria ideia de domínio, contra a ordem que impõe obediência cega, contra o ciclo eterno de dor, vingança e opressão. O nome não foi escolhido por acaso. Kratos é a própria força encarnada. Ele é o braço armado da vontade. Ele é aquele que mostra que quando o homem se ergue contra o destino, nem os próprios deuses podem pará-lo. É uma releitura poderosa dos arquétipos mais antigos da humanidade. É a história do homem que quebra correntes, que destrói as ordens impostas, que desafia o céu, o inferno e qualquer cosmos que tente dobrá-lo. Kratos existe, sim. Não como o deus da guerra, mas como a própria encarnação do poder inquebrável. Ares reina sobre o campo de batalha, mas Kratos reina sobre aquilo que nenhum deus controla, a força bruta da vontade humana. E no final, seja na mitologia, seja no jogo, seja na vida real, o que é um deus? Diante da fúria de um homem decidido, se quer mais verdades ocultas, mais mitos destrinchados, mais segredos que te escondem, se inscreve, porque aqui no Templo dos Mitos, a história nunca é contada do jeito que você ouviu por aí.